Deus mostrou alguém chamando meu filho de Ferrous, né? Que é aquele rapaz do filme Curtindo a Vida Doidado. Não, aquele filme é muito legal, eu gosto muito daquele filme, tem tudo a ver, mas com o meu filho não tem. O meu filho, ele sempre foi um menino que aprendeu a ler com 4 anos, muito esforçado, muito inteligente, e ele foi para a escola, ele foi perseguido, porque eu lutei muito contra muita coisa de errado. Eu lutei contra a idolatria, eu lutava contra o kit gay, muita coisa eu lutava e às vezes ele pagava porque as pessoas se vingavam nele. Se vingavam nele. Então ele ia para a escola, a professora mandava o caderno dele cheio de bonequinha. Todo dia ele mesmo reclamava para mim, mãe, só tem isso, só isso é a lição agora. Ele falava pequenininho, falava para mim. Então ele só foi tratado bem só no pré. Só no pré que as professoras tinham um pouquinho de carinho por ele. Nas outras escolas, quando ele foi para a escola mesmo, aquele Viana, aquele que tá ali na frente de casa mesmo, nossa, né? E eu vi uma coisa ruim lá, um espírito ruim que atormentava as pessoas, os alunos na escola, né? Então, não perseguia só meu filho, perseguia os alunos. Então, eu vi uma coisa ruim ali. O adversário ficou com muita raiva de mim, porque eu lutei, começou a perseguir ele também, né? Começou a perseguir. Então, ele sofreu as consequências de muita coisa que eu lutei. Ele queria estudar, ele gostava de estudar, né? Ele gostava dos colegas da escola. Mas ele foi o quê? Foi oprimido, jogavam eles, né? Os próprios traficantes jogavam os meninos contra meu filho. Jogava as professoras, né? Então elas tinham já raiva porque eu não aceitei o plano de aula delas, né? Não aceitei a didática que elas colocavam, né? O Yomokit, os livros que falavam a respeito de, né? Para deturpar as crianças. Eu não aceitei aquilo, então, nossa, imagina só, né? Elas ficaram com muita raiva, né? E, inclusive tem uma vizinha minha que era professora na época que persegue meu filho até hoje por causa disso. Que ela devia fazer o contrário, ela não deveria ter perseguido meu filho, porque ela sabia muito bem pelo que eu lutei, que as professoras comentaram com ela. Mas então o que ela fez? Ela lutou contra o kit gay porque o filho dela era gay. Não, ele não era gay. Eu lutei contra o kit gay porque eu vi um livro da Ruth Rocha na cultura. Foi antes de ver na escola, eu vi na cultura. Um livro já de estranho, que eu achei estranho, que a menina passava no arco-íris e o menino e trocavam de sexo. Eu já achei aquilo para uma criança pequena, aquilo um absurdo. Então eu já comecei ali. Quando eu vi na escola fazendo a mesma coisa, aí eu fiquei indignada com aquilo. Então, e ela sabia disso, como ela era professora, e ela sentia consciência pesada, ela lutou contra meu filho e luta até hoje, né? Luta até hoje. Então, meu filho não é Ferrous, ele é um menino muito esforçado, com toda a luta que ele passou, e ele passou luta. Ele passou muita luta mesmo. Com toda a luta que ele passou, ele conseguiu, olha, você vê que tem aluno da 8ª série no Viana que não sabia ler na época que ele estudava ainda. Que não sabia ler, analfabeto de tudo, e a professora ainda trata, não quero esse menino, uma professora que devia ter orgulho, o menino não sabe ler, eu vou ensinar, eu mesmo que com água na boca de vontade de ensinar o menino a ler, e a professora lá, com o menino analfabeto, ela lá tem a oportunidade de ensinar o menino a ler, não vou ensinar não, é burro, não é assim, sabe, não é assim. Uma criança não sabe ler, um rapaz não sabe ler, é culpa dos professores, é culpa deles, culpa do método de ensino, é culpa tirar a cartilha da escola, deixar as crianças tudo desorientadas, chegar tudo na 8ª série, tudo analfabeto. A maioria dos meninos chega na universidade, chegou um monte, quando eu estudava, chegou um monte de moça, tudo analfabeto lá. Eles só ficam o primeiro semestre, no máximo 2 semestres empurrados ali para dar dinheiro para a universidade, porque chega lá tudo analfabeto e são empurrados assim, enquanto eles conseguem manter ali, quando não consegue, descarta a pessoa. Mas um monte de gente analfabeta é empurrada com a barriga nesse sistema de aprovação, assim que é progressiva, né, que é a prova sem saber nada, né? Então não reprova mais o aluno sai analfabeto, tirar a cartilha, os professores não têm humildade de admitir que isso não funciona, que a cartilha é a melhor coisa, que a criança aprendia a ler rapidinho, lá no primeiro, segundo ano já estava lendo tudo. Não tem humildade, né? Meu filho não é Ferrous, bem que eu gostaria que fosse, né? Porque eu gosto muito dele. Gosto muito daquela personagem. Eu acho que ele era muito inteligente para aquela escola ali, né? Ele era muito inteligente para a escola.
Então, às vezes você vai saber, que nem no filme eu falava de capitais, falava de coisas, né, geografia, história, às vezes aquilo não tem nada a ver com a vida. Ele falou que não tinha nada a ver com a vida. Por que eu quero saber isso? De fato, a vida da gente é uma só. Quem se interessa, cada um tem que buscar o seu interesse na vida, né? Cada um tem que buscar o seu interesse, desde que não prejudique o seu próximo. Aí é que tá, ele não prejudicava ninguém, porque ele não queria estudar, ele não queria, por que forçar? Né? Ele não prejudicava, mas no caso do meu filho, ele queria. Ele foi, como eu não aceitar, como eu falei para uma irmã, que era melhor o filho dela estar na faxina do que na rua, porque ela queria que eu levasse meu filho de 4 anos para a faxina, e ela falava que o dela ia, porque o dela ia, eu falei, é melhor que ele estar na faxina do que na rua, porque o esposo dela era ex-drogado. Então, o que ela fez? Ela jogou os traficantes contra meu filho, né? Ela falou que eu estava perseguindo os traficantes, ele conversou com os traficantes, e os traficantes começaram a impedir do meu filho de estudar. Toda vez que ele ia para a escola, ia sendo perseguido até lá e voltava sendo xingado. Todo dia. Foi todo dia ele isso, os traficantes humilhavam ele quando ia e quando vinha. Então, antes de chamar ele de Pharaohs, vê o que fizeram com meu filho. Que tem muita gente que sabe o que ele passou. Tem gente que se omite e não quer falar, mas ele sofreu muito. E mesmo assim, ele lutou, ele estudou agora, né, como deu. Ele tirou a carta dele e aprendeu a dirigir rapidinho. Olha como que ele é inteligente. Porque tem cunhada minha que está há 500 anos tentando aprender a dirigir e não consegue. Eu não posso porque, põe carro para mim aqui na porta, eu sou quase cega. Eu tenho uma visão bem limitada física. Minha visão apurada é espiritual, quando Deus permite. Mas a minha visão física, então eu jamais poderia dirigir carro. Tá vendo como são as coisas? Então é a injustiça que fizeram. Meu filho não é preguiçoso, meu filho não é gay, meu filho, ele é um menino esforçado, muito esforçado. Ele quer que nem os outros meninos, só viver, só ter a liberdade de viver que nem todo ser humano.